Você sabe que essa brincadeira que faziam com você, você sabe que eu já parei para pensar sobre isso? De você fazer você se projeta, né? Você sai do corpo e aí, através de alguma tecnologia, a gente tranca esse espírito que está fora e o corpo vai ficar inanimado. Então, assim, a sua alma, o seu espírito vai ficar preso num campo de força, né? E aí o corpo fica mole lá, sei lá. Inclusive, tem uma série que eu assisti que acontece isso. Tem vários filmes que falam de saída do corpo, mas de forma deturpada. A gente, quando sai do corpo, nós temos uma aura, que é um campo energético, que se dilata quando você está num estado alterado. Uhum. Então, vamos lá, você está deitado ali, você sente a sensação de inflar, você se sente flutuando. Quando você olha para trás, em torno do teu corpo já tem um campo de força natural, que é a aura. Só que uma parte dela espicha e conecta aqui, formando um elo. Então, onde quer que você esteja, você vai ser sempre puxado de volta. Que é o famoso... eu posso mostrar uma imagem do livro? É o famoso cordão de prata. Cordão de prata. Daqui, vou mostrar para vocês, olha só. A primeira vez que eu ouvi falar do cordão de prata. Que é uma série de filamentos energéticos que se interligam. À medida que o corpo astral vai subindo, eles vão se juntando, formando um só feixe, que a tradição hermética chamou de cordão de prata. Uhum. Acontece ali. Eu posso já pegar isso aqui para mostrar? Pode, Porque eu estava mostrando para eles antes aqui os trechos da Bíblia que tem saídas do corpo, são vários, né? E tem um trecho aqui no Eclesiastes, capítulo 12. Cadê você? Eu tinha marcado aqui, deixa eu ver onde que eu dobrei, acho que está aqui. Essa Bíblia que foi doada... É aquela... Cadê? Onde é que eu botei? Aqui. Essa Bíblia foi doada para o programa. É o seguinte, aqui na Bíblia, e eu vou citar alguns trechos depois, se vocês permitirem, porque é assim, nós estamos em 2022, o Brasil é um país cristão, né, em sua grande maioria, né? Então, quando a gente coloca os trechos da Bíblia e cita para a pessoa pesquisar, ela percebe que até na Bíblia tem relatos de saídas do corpo. Isso tira aquela velha coisa de achar que esse tema é do diabo, que muita gente antiga falava. Hoje tem muita gente moderna que não pega exatamente isso ao pé da letra. Então, quando a gente cita a Bíblia, para uma parte da população é muito importante. Para quem está assistindo, você está dando referência, você não está inventando. Então, olha onde que eu fui achar a expressão cordão de prata ali, no Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6 e 7, tá? Tá, olha aqui, versículo 6. Antes que se quebre o cordão de prata, é o seguinte, o pregador da Bíblia, pregador era um pseudônimo, se desconfia que fosse o sábio Salomão sob pseudônimo. Ele fala que no momento da morte, rompe-se o cordão de prata, o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra. O que significa ali? Que havia um elo que se partiria na hora da morte. Então, muita gente cita o termo cordão de prata aqui, mas só falando do versículo 6. E se eu viesse aqui no início, tá? No 12, para botar no contexto, vai ficar claramente compreendido. Deixa eu dar vários livros usam esse texto, mas só colocam um pedacinho. Se eu vier aqui no início, olha o que a gente vai achar. Eclesiastes 12, já partindo do princípio. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus e cheguem os anos, dos quais dirá, não sinto prazer nisso. Ou seja, serve a Deus enquanto você é jovem e forte. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, né? Antes que você envelheça, vai perdendo a visão. E voltem as nuvens depois da chuva. Quando os guardas da tua casa começarem a tremer, quer dizer, os dentes começarem a cair, e os homens robustos a vergar com a idade. Quando os mós deixarem de moer, porque são poucos, e se obscurecerem os que olham pela janela, está perdendo a visão. E quando se fecharem as portas sobre a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho, está perdendo agora a audição, tudo pela idade. Quando se calar a voz do pássaro e emudecerem as canções, então também terão medo de subir aos lugares altos e temerão sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira florescerá. A pessoa está ficando velhinha. O gafanhoto engordará e a alcaparra perderá suas propriedades, porque o homem encaminhar-se-á para a casa da sua eternidade, a igreja. Enquanto o templo, no caso, enquanto os carpidores, quer dizer, as pessoas que choram nos velórios, percorrem as ruas, antes que se quebre o cordão de prata. Quer dizer, ele vai envelhecendo o cara, quando chega no versículo 6, ele mata o cara, e aí fala que se rompe a corda de prata. Muitas vezes, quando eu citei o versículo 6, tinha gente que falava, não é isso, porque ela não leu desde o início.
lendo desde o início, ele está falando do envelhecimento e na hora a morte, que é o versículo 6, onde se rompe o cordão de prata. Séculos depois, os ocultistas, em homenagem ao pregador, nomearam simbolicamente o feixe de energia de cordão de prata. Só que isso não é uma corda nem de prata, né? Ali é uma metáfora. Corda, algo que liga duas partes. Prata, porque é de energia e lembra o brilho da prata. Muita gente, não sabendo disso, começou a ter medo e dizer assim, e se alguém romper a corda de prata? Que não é uma corda nem de prata, é uma metáfora. Exato, mas aí é o que acontece. O rompimento disso é causado pela morte do corpo humano, não pela saída. Não é a saída que vai causar a morte, é a morte que vai causar a saída, porque vai romper. Então, durante uma saída do corpo, durante o sono, a pessoa está conectada e ela sempre vai ser tracionada de volta, não tem como ela não voltar. Agora, eu escutei gente falar o seguinte, de que em caso de obsessão séria, poderia levar o espírito, a pessoa fora, uma entidade do mal, e prender ela no astral e o cordão de prata não conseguir puxar ela. Eu não acho isso. Eu acho que é feito o seguinte, em casos de viciados em crack, onde eles se alimentam mal, a higiene é precária, infelizmente, né, uma situação ruim. Então, a vitalidade do corpo de um viciado em crack é muito baixa. Então, durante a saída do corpo, o cordão de prata dele é um pouco mais tênue e mais fraco. Se você segura num campo de energia o corpo astral lá, vai dar trabalho para o cordão de prata puxar, porque ele puxa quando o metabolismo sobe. Vai dar trabalho, ele vai puxar, mas vai gastar mais energia para puxar. E nesse gasto a pessoa acaba sofrendo a morte. Pelo desgaste do processo do corpo tentando puxar. Mas uma entidade dessa já controlaria a pessoa dentro do corpo, não precisa nem dela sair. É uma situação drástica, não é uma condição normal, isso não ocorre numa saída normal, a não ser num caso desse, que demoraria um tempão até tal coisa acontecer, porque desgastaria a energia do corpo tentando puxar de volta, e aí a aura do corpo ela vai começar a diluir e a saúde do corpo começa a decair.